E aí pessoal, beleza? Mais uma guia, tenho que falar. E no vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade aos causos nos arcades, né galera? No vídeo anterior, vocês que viram aí, perceberam que eu falei somente sobre os beat'em ups, alguns beat'em ups, é claro, né? Um Final Fighter, o Ghouls 'n Ghosts e o Pit Fight. Como é que Ghouls 'n Ghosts não é considerado bem um beat'em up, mas é um jogo de aventura plataforma que se aproxima aí do gênero do beat'em up, né? Eu falei do Ghouls 'n Ghosts por achar um jogo bem difícil e me trouxe uma lembrança boa também esse jogo aí. Mas nesse aqui, galera, eu vou falar sobre fighting game, tá? Fighting game. Como tem muitos fighting games que marcaram época aí, Street Fighter, Mortal Kombat, Fatal Fury, The King of Fighters, Tekken, Samurai Showdown, eu vou fazer um vídeo específico sobre o Street Fighter nesse aqui, tá? Em outros vídeos aí futuros, dedicarei a outros jogos de fighting game, porque tem muito jogo pra falar, tá, galera? Então nesse aqui vamos falar sobre Street Fighter 2, né? Galera, Street Fighter com certeza é o jogo que mais marcou, assim, em termos de fighting game, né? Street Fighter foi o jogo que iniciou toda essa leva aí de jogos de luta versus, né? Foi um jogo que foi pioneiro, né? E deu muito sucesso. Também começou com o Street Fighter o primeiro. O Street Fighter o primeiro foi lançado em 1987, só que não fez tanto sucesso assim como o seu sucessor, né? Que foi o Street Fighter 2, lançado em 1991. E aí o Street Fighter 2, galera, arrebentou, assim. Nossa, foi a maior febre, cara, Street Fighter 2. Porque existiu muita inovação do 1 pro 2. Houve um salto qualitativo, né? Bem considerável do Street Fighter 2, do Street Fighter 1 pro Street Fighter 2, né? No Street Fighter 1 você só jogava com Ryu ou Ken, que só diferenciavam ali a aparência, né? A estética, né? As skins, né? Eles tinham os mesmos golpes, os mesmos movimentos, só muda e você nem escolhia. Se você pegasse o primeiro player, você seria Ryu. Se você pegasse o segundo player, você jogaria com quem? Nem escolheria entre os dois, né? Seria qual alavanca você pegasse ali para jogar. E aí, galera, quando fomos para o Street Fighter 2, lançado em 91, nossa, cara, teve um salto qualitativo muito notável, né? Porque você já tinha ali 8 personagens selecionáveis, né? E bem diferentes entre si no estilo, né? Só manteve-se, é claro, o Ryu e Ken a mesma coisa. O pá de jarro, em termos de mesmas habilidades, mas que só mudava a aparência, né? Ou você escolheu o americano galego ou o japoninha de faixa na cabeça, né? Mas é a mesma coisa, Hadouken, Shoryuken, tudo a mesma coisa, né? E aí, galera, o que acontece? O Street Fighter 2 era um jogo que, pô, que eu me lembre, nos playtimes, lá nas casas de fliperama, cara, era disputadíssimo. Você não conseguia jogar fácil não, você tem que esperar, já pegava fila, ficava um monte de caras ali jogando, tirando verso, e ficava um monte de gente assistindo também. Quem não tava esperando jogar, tava ali fazendo um número pra ficar assistindo, tá ligado? Daqui a pouco ia ver, parecia até casa de aposta, velho. E quem vai ganhar, quem vai perder, era um negócio sério. E eu, na época do Street Fighter 2, mesmo no Street Fighter 2, ainda era muito novo, né? Então eu não joguei tanto Street Fighter 2 nos arcades, porque era certo que eu ia perder pra alguém lá que já jogava mais tempo e tal. Mas é claro que eu joguei nos playtimes também. Mas Street Fighter 2, pessoal, pelo menos pra mim, eu joguei mais ele no console, no caso no Super Nintendo, né? O Super Nintendo, praticamente, ele veio em função do Street Fighter 2, claro que foi só isso, mas grande parte foi porque o controle, né, o joystick do Super Nintendo, ele já vinha com 6 botões. O que requeria no Street Fighter 2. No Street Fighter 2 era um jogo que era de 6 botões, né? O botão soco leve, médio, forte e chute leve, médio e forte, né? Então o controle do Super Nintendo já veio com esses 6 botões. E aí o que acontece? Quando chegou o Super Nintendo com o Street Fighter 2, a gente pirou, pô, a gente precisa ter um desse. E na época eu não tinha o Super Nintendo não, né? Não tinha. Só que aí por sorte um tio meu viajou para São Paulo, sei lá, e foi lá no centro de São Paulo, os comerciais, né, que lá tem de tudo, mais fácil, mais barato para comprar, né? E lá ele comprou um Super Nintendo e trouxe para cá. E com o tempo ele emprestou o Super Nintendo para mim e pro meu irmão. E aí, galera, a próxima missão da gente era conseguir locar o Street Fighter 2 com o Super Nintendo, porque não conseguíamos, a gente penou muito para conseguir. A gente tinha uma locadora bem, que na nossa opinião, assim, do que a gente viu, porque a locadora nessa época tava em alta, né? Todo canto tem locador de videogame, aquela velha história, né, velho? Aluga 3, paga 2, aluga dia de sexta, que passa o final de semana com a fita, né? E aí,
a gente foi numa locadora chamada Rodolfo. O nome da locadora era Rodolfo, cara. E esse Rodolfo era como se fosse o Lorde dos games, né? O Lorde dos games. Tá ligado aquele trono do Game of Thrones cheio de espada? Pronto, o trono do Rodolfo é um trono cheio de cartuchos de Mega Drive, Super Nintendo, Master System, Nintendo 8 bits. Era lá o trono, né, do Rodolfo, né? E aí, cara, era tão diferente essa locadora de Rodolfo, quando a gente ia lá tentar alugar Street Fighter 2, a locadora era na casa dele e ele atendia os clientes numa antessala lá, que ele recebia a galera, e os jogos não ficavam expostos assim nas caixas, então os cartuchos, ou então com alguma imagem representando os games que tinham lá para escolher, não. Ele deixava tipo catálogos assim, ó, catálogo. Aí tem catálogo do Mega Drive, catálogo Super Nintendo, catálogo Master System, catálogo Nintendo 8 bits, né? E aí você ia no catálogo e pegava do seu console que você tinha lá. A gente pegou lá o Super Nintendo e foi ver. E dentro dos catálogos tinha muitos jogos, cara. Tinha muitos jogos. E aí no catálogo tinha o jogo e toda a descrição do jogo. Se era de luta, se era beat 'em up, se era aventura, né? E se o jogo ia de 2 players simultaneamente, se só podia jogar solo, né? E aí a gente sempre ia lá em Rodolfo, cara, nunca tinha para alugar Street Fighter. E olha que ele tinha várias cópias. No Rodolfo ele devia ter uns 6, 7 cópias, ou mais do que isso, acredito, de Street Fighter, né? Visto que era um jogo mais pedido, ele devia ter muito mais do que uma cópia ou duas, né? Mas aí, um certo dia, eu era da 4ª série, quando Street Fighter 2 era a febre aí do Super Nintendo, dos arcades, né? E aí, cara, quando eu voltei da escola, eu estava de tarde, né? E eu morava num prédio que a gente tinha bastante conhecimento lá do pessoal que morava no prédio, a gente tinha muito colega de prédio, de condomínio, né? Muitos amigos lá do prédio que a gente fez e tal. Só que esses amigos apareciam de vez em quando, eles contavam ali pra conversar, pra bater uma bolinha, né? Enfim, né? Brincar de alguma coisa e tal. Mas nessa caça ao Street Fighter 2 nas locadoras, certo dia quando eu voltei do colégio à tarde, né? Cheguei lá tipo perto das 6 horas. Mano, quando eu toquei na companhia que meu irmão atendeu a porta, atendeu com um sorrisão aqui, ó, de orelha a orelha. E ele disse, consegui alugar Street Fighter 2. Porra, consegui. Dá pra notar, né? Porque galera, de repente, era como se os playtimes, né? Os centros de fliperama tivessem teleportado pra minha casa, porque tava todo mundo do prédio ali, todos os moleques do prédio, todos os nossos amigos estavam ali, até cara que a gente mal conversava tava ali, virou amigão, né, pra querer tirar jogar um pouquinho do Street Fighter 2. Aí eu cheguei lá, vi aquela filha de cara lá, querendo lá, vendo na televisão lá passando Street Fighter 2, só que detalhe, o nosso tio nos emprestou o Super Nintendo, só que com apenas um controle, ele não tinha 2 controles. E imagina só, a gente conseguiu o Street Fighter 2, mas só tinha um controle, né, velho? Que merda, a gente tinha esperança de conseguir o controle antes de Street Fighter dialogar o Street Fighter 2, porque era tão difícil que seria mais fácil encontrar um controle com alguém, ou com meu tio, se ele tivesse algum lá, né, escondido, será esquecido e tal. Mas não deu certo, né? A gente conseguiu alugar o jogo, mas sem conseguir 2 controles. Então ficou uma pá de cara lá em casa, um pá de menino, um moleque, jogando de Street Fighter, a gente ficava torcendo pro cara passar de oponente, né? Tanto é que a gente encalhou no Vega, né? Vega, o da garra, né? O espanhol. E ficou os caras torcendo lá um pro outro, aí eu perdia, outro assumia e tal. Até meu pai chegou lá em casa e se deparou com aquela galera lá, aquele monte de menino lá. Aí ele disse, que danado você fazendo aí? Aí ele disse, não, Street Fighter 2 a gente conseguiu um jogo aí que é massa. Aí meu pai olhou assim, até meu pai, velho, foi jogar. Até meu pai entrou na onda, pegou o controle, escolheu o Honda, sei lá, ele achou mais interessante lá o gordão, escolheu o Honda, pum, e logicamente apanhou também do Vega, né? Aí ele olhou assim pra gente, o que esses pés tem com essa merda aí? Todo mundo começou a rir e tal, foi uma perturbação. E a gente, do Vega não passou. Tentou, do Vega não deu, aí a gente resetou o jogo, começou de novo, parou no Vega de novo. Ninguém zerou o jogo, os caras foram tudo embora. Maior frustração do mundo, a gente parou no Vega e ficou por isso mesmo, né? Mas Street Fighter 2 era muito massa, cara, muito bom mesmo. Outro detalhe interessante que Street Fighter 2, ele apresenta 8 personagens, que, como eu já falei aqui, são bem diferentes em estilo, né, de jogabilidade e tal e tudo, e também em conceito, né? Tipo, e também foi o primeiro jogo que teve 2 coisas bem interessantes. Primeiramente, foi o primeiro jogo que teve uma personagem feminina selecionável, né? É como se Chun-Li fosse a Mulher Maravilha dos games, tá? Mulher Maravilha é a primeira super-heroína dos quadrinhos e a Chun-Li é a primeira personagem feminina dos jogos de videogame, né? Inclusive os de luta, principalmente, né? Antes dela, as personagens femininas se reduziam a coadjuvantes, a namorada do protagonista, ou então decoração de cenário, né? Absurdo, né? E nesse jogo aí, não. Chun-Li era uma personagem forte, que era selecionável,
E tem toda uma história interessante dentro do game lá, né? Então aí, ó, Street Fighter isso aí, dando exemplo, né? Sendo pioneiro aí em questão de representatividade. E também tinha o primeiro brasileiro, né, galera? Que era o Blanka lá, né? O Blanka, inclusive, se você lembra aí, se você deixasse rolando o Street Fighter lá no Super Nintendo, no Playtime mesmo, e não apertasse Start, não começasse o jogo, ficasse passando a apresentação e tudo, a introdução, começava a aparecer a ficha dos personagens, né? Aparecia a data que o personagem nasceu, de onde ele ia, de onde ele vinha, né? A nacionalidade e o estilo de luta. Cara, o estilo de luta do Blanka era capoeira, cara. Como assim? Que Blanka joga capoeira, né? Ah, porque é brasileiro, tem que jogar capoeira. Fala sério, né, meu? Melhor fosse jiu-jitsu, até porque tem a ver jiu-jitsu com Blanka, mas capoeira também tem a ver com Blanka, cara. E Blanka saiu de que grupo capoeira? Blanka saiu do grupo capoeira, sei lá, choque elétrico, sei lá, grupo de capoeira cordão alta tensão, né? Grupo de capoeira, sei lá, cara, volts, não sei, mas enfim, não consigo imaginar Blanka como capoeira, mas tem lá, capoeira estilo, né? Estilo fighting style, capoeira o Blanka, pô, nada a ver. Mas aí, galera, era massa isso, porque os personagens eram bem assim, diversificados mesmo em conceito, né, cara? Isso era muito bom. E eu falei choque elétrico, né? Redundância aí, falou alto. Choque elétrico é foda. Mas tudo bem. E aí, galera, o que acontece? Outra coisa que eu queria trazer pra vocês aqui, curioso, nos playtimes do Street Fighter 2, é que tinha o Street Fighter 2 bugado, né? Tinha aquele Street Fighter que a gente chamava de Street Fighter 30, Street Fighter 15, ou mais conhecido como os Street Fighters 2 de rodoviária. Esses Street Fighters aí, essas máquinas, elas eram bugadas, tá? E tinha as aloprações aí que eram muito apelonas, assim, cara. Era absurdo. Eu lembro que o Zangief, cara, aquele golpe que ele roda o braço assim, ó, que você aperta os 3 botões e fica rodando o braço. Você fazia isso e nesse Street Fighter bugado aí, de rodoviária, ele subia, cara, como fosse uma hélice assim, ó. Ele subia como fosse um pirocóptero assim, ó. Ia subindo, e além disso, na sola do pé do Zangief saía um Yoga Flame assim, cara, que batia no adversário. Não era Yoga Fire não, a bolinha não, era Yoga Flame, né? Aquela chama lá, aquele lança-chama. Aí você podia ficar indo por cima e jogando Yoga Flame no cara pelo pé do Zangief. Mas a maior apelação do Zangief não era nem essa. Era que ele podia subir tanto ao ponto dele sumir da tela, certo? O Zangief subia. Mas a sombra dos personagens, tanto é que o Street Fighter 2, por ser muito antigo, a sombra dos personagens não era a sombra bem feita, não, que fazia a silhueta, não. Era só um disco preto embaixo do personagem, né? Só que o Zangief sumia e a sombra dele ficava embaixo lá, no chão. Aí você podia andar com o Zangief por cima, a sombra vinha, e se a sua sombra do Zangief ficasse por baixo do oponente, você podia dar um pilão rodado. Os caras faziam isso aqui, ó, girava a alavanca, apertava o botão de soco, aí a sombra do Zangief dava um pilão no cara, mano. Olha que apelação. Porque a sombra é intangível, né? Imaterial, você não podia bater na sombra, mas só podia agarrar e dar um pilão rodado, né? Então, essa apelação aí, quem manjava disso, dominava os arcades do Street Fighter aloprado 30 ali, Street Fighter 30, 15, de rodoviária. Porque, cara, dominou isso, não tem jogo. E pra zerar também é a mesma malandragem. Subiu ali, sumiu do cenário, jogou a sombrinha, deu pilão rodado com a sombra, acabou, tem que fazer. Agora, a primeira experiência que eu tive com o Street Fighter 30, louco aí, aloprado em rodoviária, não foi a experiência que eu tive usando-a, mas sofrendo de uma alopração dessa. Foi quando eu joguei com um moleque lá, eu peguei o Ryu, boneco mais manjado de Street Fighter, né? Era aquele boneco mais fácil de jogar, tinha 3 golpes, né? Hadouken, baixo, frente, soco, Shoryuken, frente, baixo, frente, soco. E o Protecturuga, esse golpe aí, cara, que é aquele chute giratório, né? Que o Yui quem tem, né? Era um nome que depois foi visto que é um nome japonês chamado Tatsumaki Senpuku. Eles falavam isso. Só que no Street Fighter 2 ninguém ouvia isso não. O pessoal ouvia Protecturuga, Ataque Tartaruga. Depende da região onde você jogava. Tinha lugares que o pessoal dizia que escutava Ataque Tartaruga. Ataque Tartaruga! Quero fazer aquilo ali. Mas ninguém ouvia Tatsumaki Senpuku. Isso só ficou mais claro no Street Fighter 3, se não me engano. Onde o áudio era mais nítido, né? O som era mais claro, era de melhor qualidade. Mas no Street Fighter 2 isso não. Mas aí, cara, voltando pro aloprado, pro Street Fighter rodoviária. Aí o boy pegou o Guile, eu com o Ryu pensei, oxente, esse boy tá na minha mão, velho, tá lascado. Eu pensei que não tinha me ligado que o Street Fighter bugado até ali, né? E aí, mano, quando começou o round, o boy
pegou a alavanca e fazia só isso aqui, ó. Botava pra frente e pra trás, pra trás. Bem rápido, bem rápido, bem rápido. Mano, ele encaixou um Sonic Boom. E daí, velho, encheu a tela de Sonic Boom, cara. Todo canto era Sonic Boom, Sonic Boom. Aí o boneco faz assim, ele encheu a tela todinha, mano. Aí eu tentava defender um na frente, vinha um por trás e... Aí o boneco ficou assim, meu boneco ficou... Não tinha o que fazer não, cara. O cara encheu a tela toda de Sonic Booms. E numa velocidade impressionante. O Guile atingiu ali o sétimo sentido dos Cavaleiros do Zodíaco, né, mano? Ele, velocidade da luz ali, ó. Aí eu pensei, cara, no segundo round eu tenho que ser mais rápido que ele. E eu pensei, pô, o Hadouken é mais rápido. Mas o Hadouken é só baixo, frente, soco, o cara solta o Hadouken. E o Guile, pro Sonic Boom, tem que demorar um pouquinho pra trás, botar pra frente e dar o golpe. Só que nesse aloprado não tinha isso, né? Aí, ó, tchu. Fight, meu irmão, deu tempo de fazer nada. Quando eu pensei em dar o Hadouken, o boy traz frente. Só que a mesma onda, velho, a mesma sacanagem. A tela cheia de Sonic Boom. Não consegui nem pular pra cima do boy. Tá ligado? Eu perdi ali, não consegui encostar, não fiz porra nenhuma. Ken também nesse fighter de rodoviária, o Ken, ele tinha outra alopração engraçada, que ele dava um Shoryuken e saía uns 4, 5 Hadoukens pelo sovaco dele. Aí, mano, se você pegasse Ken e o adversário pegasse Ken, a luta era como se fosse duelo de Bang Bang. Era quem sacava primeiro e atirasse. Quem desse primeiro Shoryuken ganhava. Porque se você fosse atingido por esse Shoryuken cheio de Hadouken no sovaco, de bônus, você morria num golpe só. Se você defendesse o primeiro Shoryuken com os Hadoukens e ele desse de novo, mesmo você defendendo, você morria. Porque o Life fazia isso aqui, mesmo na defesa, o Life fazia assim, ó. O Life fazia assim. Era muita apelação, cara. E o Shoryuken desse Ken aí, do Street Fighter Rodoviária, o Shoryuken normalmente, né, quem a gente conhece nos Street Fighter normais, era aqui, né, Shoryuken, ele subia até aqui, aqui tá o oponente, aqui tá o Ken, ele fazia só isso, né, ele subia até aqui. Nesse aloprado de rodoviária não, cara, o Ken fazia isso, ó, Shoryuken, ele pegava a tela quase toda na diagonal, velho. Né, aliado a isso, um bônus de 4, 5 Hadouken pelo sovaco, cara, que detonava você na defesa. Era muita apelação esse Ken aí. O Zangief, como eu falei, era o pior. O Blanka também, se não me engano, se você desse aquele golpe da bolinha, né? O que eu mais gosto de jogar é o Blanka, tá, pessoal? O personagem que eu prefiro no Street Fighter é o Blanka, sempre preferi. Independente de ser brasileiro ou não, que jogar capoeira ou não, o Blanka é o meu personagem preferido no Street Fighter 2. Que é aquela tática infalível. De perto é choquinho, de longe é bolinha. Não tem como fugir disso, né? E aí, cara, o Blanka, eu sei que se você desse aquele golpe da bolinha, a bola era super rápida. E ela podia ir e voltar assim, cara. Ela ia e voltava, ela dava um Michael Jackson, um Moonwalk assim, ó. E batia indo e voltando, a apelação entrava muito sangue. Ou seja, se o cara devesse aqui, a bolinha quando voltasse, pegava nas costas, que nem aquele Sonic Boom que eu levei lá do boy. Né, velho? Então, cara, essas máquinas eram absurdamente loucas, assim. E fizeram sucesso, né? No Street Fighter 2, até no bug agradou, até nos bugs, né, velho? E na alopração, a galera curtiu, né? Virou uma outra espécie de Street Fighter, né? Extra-oficial. Que aquele Street Fighter bugado de rodoviária não era nenhum DLC da Capcom não, que sempre fazem por aí não, né? Era uma loucura que deu certo, Street Fighter até no erro agradou, né, cara? Então, pessoal, é isso aí, tá? Queria comentar com vocês um pouquinho aí de Street Fighter 2, tá certo? Grande game, marcou aí bastante o pessoal aí nos fliperamas, nos fighting games. Então, galera, quem curtiu aí, quem gostou da curtida aí, tá? Se inscreva no canal, comente aí as suas experiências com Street Fighter, entre outros jogos, tá? Esse vídeo foi mais sobre Street Fighter, que é um jogo que merece um vídeo, né, específico. Mas em outros vídeos farei aí sobre fighting games também marcantes como Mortal Kombat, o Fatal Fury, The King of Fighters, tá? O Tekken, Samurai Showdown. Esse foi o específico de Street Fighter 2, tá, galera? Então é isso aí, até o próximo Aguiar. Tenho que falar, pessoal.